Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: os discípulos discutem, o mestre ensina. Há diversas passagens nas Escrituras que mostram os discípulos discutindo, debatendo e tendo desavenças uns com os outros. Isto é algo que sempre existiu desde o início da igreja. E este é o intuito do vídeo, é mostrar para as pessoas que sempre haverá discussões, debates, divergências entre os discípulos, entre os pensadores, entre os cristãos, e que Jesus, por ser o mestre por excelência, o mestre dos mestres, ele é o ponto final para todas as discussões e desavenças. Dentre alguns destes textos que encontramos nas Escrituras, onde vemos os discípulos debatendo e discutindo, eu gostaria de mencionar aqui Marcos capítulo 9, do 30 ao versículo 37, onde as Escrituras nos relatam que quando Jesus chegou a Cafarnaum junto com seus discípulos, estando já em casa, Jesus interrogou os discípulos com a seguinte pergunta: que estáveis vós discutindo pelo caminho? E as Escrituras Sagradas nos informam que os discípulos se calaram, porque eles estavam discutindo pelo caminho qual dentre eles era o maior. Ou seja, eles estavam disputando entre si quem deles era o mais importante dos discípulos. De certa forma, isto até soa cômico. É até deveras engraçado imaginarmos os discípulos, os apóstolos originais de Jesus, discutindo entre si quem dentre eles era o mais importante. Obviamente, cada um com seus argumentos dava a entender a sua importância entre os apóstolos, entre os discípulos. E Jesus, sabendo que havia no coração dos discípulos esta inquietação, esta inquietude visceral, este desejo por status, Jesus resolveu lhes dar uma lição. E uma das mais belas e lindas lições das Escrituras Sagradas. A Bíblia nos diz que Jesus se assentou e, chamando os 12 para próximo dele, disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Em outros evangelhos sinópticos, Jesus usa os seguintes termos: quem quiser ser o maior, deverá ser o menor. E aí então Jesus surpreende os discípulos quando um dos meninos que estavam correndo e brincando por perto deles, e o evangelho que escreveu Marcos nos diz que Jesus, lançando mão de um menino, tomando-o em seus braços, colocou aquele menino no meio dos discípulos, entre eles, e disse-lhes as sacras palavras: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Em outros relatos sinópticos dos evangelhos, Jesus diz aos seus discípulos: se não vos tornardes, se não vos assemelhar a um destes pequeninos, a uma destas crianças, de modo algum, de forma alguma, entrareis no reino dos céus. E fim da discussão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo. Não esqueça de curtir e ajudar o canal, inscreva-se e compartilhe. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.